Você está assistindo o podcast Você Crê? Oferecimento, Telemídia Publicidade, Arte Transfer Personalizados, Sou Bela Estética e Cabelo, AKA Climatização, Atos Telecom, provedor de internet. Olá, paz do Senhor Jesus! Estamos iniciando mais um episódio do Você Crê. Sejam todos muito bem-vindos, porque o mês de julho é um mês abençoado e próspero. E claro, o mês do meu aniversário. Então, hoje o programa é especial, comemorando quarta-feira eu fiz mais uma primavera para a glória do Senhor. Estou muito feliz com o Senhor, porque até aqui Ele tem nos sustentado. Se não fosse a boa mão dEle sobre nossas vidas, nós não estaríamos aqui. Então, estou muito feliz, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Olha, eu já peço que você compartilhe essa entrevista. Se ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, por favor, tá bom? Ative a notificação em todas e receba toda semana uma entrevista que vai edificar a sua vida, porque o objetivo do programa é esse, para que histórias, testemunhos sejam levados até vocês e vocês sejam edificados, transformados e recebam, né, a graça do Senhor, porque o nosso Deus, Ele ainda opera milagres, Ele ainda transforma, e é essa mensagem que a gente quer levar, que o nosso Deus continua operando, Ele não parou. Agora, o tamanho da nossa fé é que faz com que a gente alcance ou não os milagres e as bênçãos do Senhor, tá bom? E esse especial aqui, esse mês maravilhoso, 15 de julho eu fiz mais uma primavera, e hoje esse especial aqui, esse programa, eu consagro a Deus, porque até aqui Ele tem nos ajudado. Então, com ações de graças, nós celebramos esse programa, tá? Glória a Deus, porque foi a mão dEle que nos sustentou. Olha, eu quero deixar aqui para vocês Salmo 126. É o salmo da minha vida, é o salmo da minha história, né? E eu vou ler todo ele hoje, viu? Não vou ler só um versículo, não. Diz assim, ó: quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. O Senhor, ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços feixes da colheita. Olha como o nosso Deus é maravilhoso. Aqui o povo de Israel, né, tinha passado por um grande cativeiro, e quando eles saíram de lá, eles estavam assim, alegres e felizes, como os que sonham. E é assim que o Senhor Deus quer fazer nas nossas vidas, nos encher de gratidão, nos encher de alegria. Vai ter situações difíceis, vai ter desertos, vai ter terra seca, vai ter, mas o Senhor vai nos sustentar, e com isso vai passar o tempo difícil, assim como vem aquele temporal, vem a chuva, mas logo passa, logo vai embora aquele tempo ruim, né? Aquele tempo fechado. É temporário, assim, a nossa vida. As dificuldades vão vir, mas é temporária. Vai chegar o momento da alegria, vai chegar o momento da celebração. E hoje nós estamos celebrando, né? Uma primavera, né? Da apresentadora aqui, Antônia Alves. Mas o Senhor, Ele é muito maravilhoso e tem feito grandes coisas. E nós estamos com uma convidada aqui querida demais, a irmã Tereza Conceição, que vai compartilhar sua trajetória. Ela é da Assembleia de Deus lá do Candeias do Jamari, e ela tem um projeto extraordinário, que é Mulheres Empreendedoras, né, do Candeias do Jamari. Então, ela vai compartilhar sua trajetória, como Deus deu esse projeto para ela. Então, vai ser um momento bem edificante para as nossas vidas, tá? E nós vamos dar um bem-vindo para ela. Paz do Senhor, irmã Tereza, muito bem-vinda. Paz do Senhor, Antônio, um prazer estar aqui com você. Que bênção, Tereza. Olha, até que enfim deu certo, né, Tereza? O tempo, a nossa agenda, Jesus, é difícil, mas que bom que deu certo. Eu conheço a Tereza
Já tem um tempinho, né, ela com esse projeto, já fui, que todo ano a Tereza faz um jantar e convida todas as mulheres empreendedoras de Candeias e algumas de Porto Velho, né, Tereza? Eu tive a oportunidade de participar de um dos jantares e ela vai compartilhar depois com a gente como que funciona, como surgiu, né, que foi um momento bem maravilhoso, né? Tereza, mas antes de a gente entrar no lado do empreendedorismo, compartilha com a gente um pouco da sua história com Jesus, né? Como que você conheceu Jesus, de que forma foi o teu encontro com ele, né? Compartilhe a tua trajetória com ele, porque esse projeto foi ele que te deu, né? Sim. Então, a glória, a honra sempre será dele, né? Sim. Então, compartilhe um pouco da sua história de fé com a gente. Então, olá. É um prazer estar aqui compartilhando essa história que o Senhor faz em nossas vidas, porque de nós mesmos nós não somos capazes, mas Ele olhou para cada um de nós e nos chamou. E nós estamos aqui. E eu conheci Jesus, na verdade, eu frequentava a Assembleia de Deus quando eu era criança, né? Quando eu era criança, sempre participei ali dos cultos de domingo. Mas só assim, de maneira sem reflexão, né? Porque a gente é criança. Mas há um tempo atrás o Senhor me lembrou disso. Então, eu frequentava. Minha mãe me mandava para a igreja. Minha mãe não era crente, minha mãe era católica. Ela só mandava você, mas ela não ia? Não, ela era católica. Minha família toda é católica, sim. né? Fiz crisma, fiz primeira comunhão, tudo. Mas eu ia domingo, né? Na EBD. Na IBD, né? Que eu frequentava, eu sempre lembro disso. Sim. Que eu ia. E ali eu já vi que Deus já estava trabalhando na minha vida, né? Minha avó, ela foi uma das primeiras dirigentes do Centro de Oração da Assembleia de Deus de Porto Velho. É mesmo? Qual o nome da sua avó? Júlia. Uma das Júlia? primeiras. Tanto ela morava na casa que tinha atrás da igreja. Sim. Então, assim, eu já digo assim, que eu fui fruto das orações dela. É verdade, né? Totalmente. Das orações dela. Então, ali, quando eu fiquei com 16 anos, ardia muito no meu coração a vontade de aceitar Jesus. Deus me mostrava as coisas. Só que assim, o mundo, né, prende a gente. Quando eu falo isso, por isso que eu sempre entendo as pessoas, porque às vezes a gente fala assim, a pessoa não quer Jesus, como que pode uma pessoa não querer Jesus? Mas não é fácil, gente. É porque o mundo, ele tem as suas, né, atrações, Sim. tem uma forma que chama as pessoas, né? Que é atrativa aos olhos, E né? parece que quando você vem para Jesus, você se anula, tu não tem mais vida. Não, mas é totalmente ao contrário, Totalmente né? ao contrário. Só quando você conhece e sente aquela presença, você sabe, agora sim eu vivo, né? Porque o Senhor nos preenche por inteiro, né, Na verdade, Tereza? chama pra gente ser livre, né? É isso mesmo. Aí a gente pensa que vai ser preso. Sim, é porque realmente o inimigo inverte os pensamentos das pessoas e não deixa ela ter esse entendimento, né? verdade. Mas quando a verdade é anunciada, porque Jesus é a verdade, né? É a vida. Então, quando a verdade ela é anunciada, cai uma escama dos olhos e as pessoas conseguem enxergar a soberania do nosso Deus. Como o nosso Deus é soberano, Tereza? É tremendo. Então, eu sempre tive vontade. Mas nunca tive força. Mas eu tinha vontade, sempre tive. E aí, você sozinha, não tinha nenhum Não familiar teu, não né? Não tinha ninguém, assim, né? Então, assim, eu lembro que uma vez, isso é bem interessante, tinha uma igreja que eu sempre ia. A igreja da Restauração, que tinha no Jaci. E eu sempre ia. Teve um dia que eu fui nessa igreja, gente, a pastora na época veio, ela até faleceu. Quando ela triscou em mim, parecia que eu levei um choque. Nossa. Eu comecei a chorar tanto ali, e aí eu fui lá pra frente, aí o pastor falou assim, você quer aceitar Jesus? Gente, adivinha o que eu fiz? Eu corri. Saí da igreja, fui lá pra fora, entendeu? Porque na minha mente passava, tu não pode fazer isso, tu não vai poder fazer isso, não vai poder fazer isso. É uma guerra. É uma E guerra. eu lembro disso, eu conto isso porque tem muitas pessoas que às vezes passam por isso, tem esse medo, só que tem medo do julgamento. Mas se você não conhece, não tem como o que Jesus falou pra mim, né, nesse projeto que eu tenho. Tereza, as pessoas não te conhecem, como é que tu vai querer que elas acreditem em ti? E realmente, é verdade. Então, a gente precisa falar mais de Jesus. E eu não digo nem falar, apresentar Jesus. Porque pela nossa vida, as pessoas vão olhar e falar, nossa, realmente essa pessoa, ela serve a Deus, ela serve a Jesus. Porque a gente fala tanto de Jesus, só que a gente não dá bom testemunho. Aí Então, não adianta só falar com a boca e não viver o Cristo verdadeiro com as suas ações, com as suas atitudes, né? Então, hoje acontece muito isso. E assim, Deus ele me orienta todas as maneiras. Então, assim,
E eu continuei minha caminhada, mas sempre com aquela coisa no meu coração de aceitar Jesus. Ah, então tu fugiu Sempre. aquele dia, Eu foi? fugi. E passou muitos anos. Eu mesmo. acho que muita gente vai se identificar aí, Tereza, porque acontece muito, né? Ixi, eu fugi. Com quem ainda não conheceu e tem medo de conhecer o que é Jesus, o que é viver para Jesus, porque é uma graça tão completa, é uma alegria, uma paz que só vem dele. Né? E assim, como as pessoas às vezes falam assim, aonde que Deus vai falar com um comedor de arroz e feijão? Eu falei, gente, Deus, ele fala. Ele fala, ele usa qualquer coisa se ele quiser. E ele fala, só que a gente precisa estar com o coração contrito, né, aberto. E ali em 2000, quando eu fui aceitar Jesus, essa trajetória todinha, foi muito tempo. Muito tempo. E ali eu aceitei Jesus na Igreja Batista. De tanto amiga minha, que eu não sei se ela vai estar assistindo, mas eu vou... Rosélia. Olha a aí. Rosélia me evangelizou muito. Sério? Muito. E eu fugia dela. Quando eu via ela, eu fugia dela. Porque eu falei, lá vem ela com essa história de crente. Eu fugia dela. Mas ela insistiu tanto. E ela não falava com minhas palavras, ela falava sério comigo. É A gente mesmo? precisa aceitar Jesus vai te dar isso, te dar aquilo. Bom, a gente precisa ir pro céu. Ela falava assim. Só que eu sempre fugia. E eu sempre lembro dela, é uma das pessoas que eu sempre lembro que me levou para os caminhos do Mas Senhor. assim, você não queria Jesus, mas de vez em quando ia visitar alguma Sim, igreja. eu visitava. Ah, tá. Mas eu não gostava porque, assim, as pessoas às vezes não têm o jeito de falar, como eu falo. Por eu passar por isso, Sim. às vezes eu vejo alguém falando, eu falei, a gente tem que ter paciência. É. Às vezes você não precisa nem falar de Jesus. Tem uma forma, né? Sim, Tem de chegar forma na de chegar. pessoa. E nós temos que pedir sabedoria de Deus, né? Para poder chegar em alguém com estratégia para não deixar aquela pessoa fugir. Sim. Né? Então Verdade. Deus nos dá sabedoria para a gente Verdade. chegar nas pessoas, né? E assim, nessa época eu aceitei Jesus na Igreja Batista. Uhum. Comecei, ia na Igreja Batista, comecei 1 ano. Só que aí eu comecei a trabalhar. Aí outra feedback aqui pra vocês. Às vezes você pede algo do Senhor e essa coisa vai te afastar de Deus. É, e aí às vezes não dá, né? Exatamente. O Senhor não permite que a gente receba por conta disso, porque ele já sabe que a gente vai se distanciar dele e tal. Às vezes ele permite pra gente ter experiência, né? É verdade. Tipo, eu não te dei, e aí agora tu tá, É. como é que tu me É agradece? desse jeito. E assim eu comecei a trabalhar como técnico de enfermagem na época. Aham. Passei 1 ano sem ir na igreja. Todo sábado, domingo eu Sério? tava dentro do hospital. Todo final de semana. Que era os dias de culto. Sim, eu estava dentro do hospital. Passou-se 1 ano. Quando eu estava no plantão, à noite, eram as 3 horas da manhã, eu fui fazer uma medicação no paciente. Quando eu cheguei dentro do quarto, estava escuro. E aí, quando eu cheguei dentro do quarto, aí a TV estava ligada no canal. No canal tinha um pastor pregando. E ali, o pastor falou bem assim, olha, você já está com 1 ano afastada. Você precisa voltar a congregar. Gente, foi tão forte que falou comigo. Nossa. Aquela palavra ali, eu falei, meu Deus, eu preciso voltar, né? E ali, depois daquilo ali, eu comecei a ir para a igreja, mas sempre tive vontade de congregar na Assembleia. E tá, ali eu falei com meu esposo, porque meu esposo não era crente na época. E as mulheres que têm um marido que não é crente sabem que não é fácil. E ali eu falei para ele, eu falei assim, Edmar, eu queria aceitar Jesus, eu queria ir para a igreja. O que tu acha? Aí ele falou assim, tu vai achar ruim porque a gente vai ter que mudar minhas vestes, vou ter que mudar tudo. Porque eu fui ensinada assim, se você vai para Jesus, tem que mudar. Sim. Só que hoje eu entendo que Deus tira aquilo que você é preso, Uhum. né? É. Então assim, ele falou assim pra mim, eu quero apenas uma mulher que me ame. Foi isso que ele falou pra mim. Nossa. Falou isso. Muito maduro da parte Ele dele. falou isso. E assim, eu fui pra igreja. Naquele dia eu fui decidida. Eu nem sabia que era festa, eu fui decidida. Eu falei, hoje eu vou reconciliar, hoje eu vou... Isso tu já morava no Candeia? Já. Ah, Em sim. 2009, isso. Uhum. E aí eu fui, tava tendo festa. Eu não vi a hora de o pastor Fazer o convite. fazer o convite. Porque hoje, quando eu vou pra igreja, não tem convite. Eu falei, meu Deus, ninguém fez o convite. E se não fizesse, eu ia E eu lá. tava lá com a minha perna assim, ó, querendo que mesmo? eles chamassem. Aí quando ele fez, eu fui sozinha. É Eu fui mesmo. sozinha lá pra frente, né? E desde aquele dia, eu estou aqui pra honra e glória do Senhor. E isso foi na Assembleia, essa Isso festa? foi na Assembleia. Era uma festa que tinha na sede, né? Uhum. E eu congreguei lá muitos anos na sede, aí na época do Covid que eu fui pra congregação. Ah, Mas eu sim. congregava na sede, né? Então, assim, e desde, nem penso em me afastar de Jesus, porque, gente... E foi difícil pra tu deixar, vamos dizer, mudar as vestes? Ou ali mesmo, Não. quando você se rendeu, você já rendeu por completo? Porque tem pessoas Já. que demoram, né? Não, na mesma hora, porque assim,
Eu falei, já que eu vou de verdade, né? E assim, deixei tudo. Tanto é que meus irmãos falavam, as pessoas falavam, na época, né? Agora não, que a gente, vamos dizer que, hoje, vamos dizer que a gente tem mais uma mentalidade. Sim. Mas eu deixei tudo. E aí aceitei Jesus. Tanto é que aí, só voltando um pouquinho, antes de eu ir para a igreja, né, que eu tinha vontade, eu escutava louvor, Antônia, dentro de casa, eu passava o dia chorando, escutando louvor. Oh, meu Deus. O Espírito Santo falando comigo. Já te quebrantando ali, já te tocando. Quando eu trabalhava, eu entrava no ônibus, na época, eu entrava no ônibus, aí eu já ia escorando a cabeça assim, o Espírito Santo ia falando até eu chegar na parada. Quando, tu tem, né, essa sensibilidade de ouvir, aí né? falava, por que você estava naquela igreja? Porque ela era mais fácil, porque você não podia mudar isso. Era assim, comigo, né? Minha experiência, né? Sim. E ali eu parava, descia do ônibus, ia trabalhar. Quando eu voltava para pegar de novo. Nossa. Então, assim, foi um processo, entendeu? Então, assim, e tudo que Deus falava naquela época que eu não tinha aceitado ele, tem se cumprido hoje. E é tão lindo, né? Hoje a gente, com essa mentalidade espiritual e madura que a gente tem, a gente vê como o Senhor foi cuidadoso, né? Através do Espírito Santo, como Ele nos ama e nos permite viver essas experiências, né? Quando você olha para trás e fala assim, nossa, o Senhor teve tanto cuidado comigo, como Ele me ama, como Ele foi paciente, como Ele foi tratando nos detalhes, né? E hoje te fortalecendo, te enraizou na presença dele, né? Sim. E eu sempre falo, olha, eu no caso, né? Eu sou a segunda dirigente do Círculo de Oração, lá da nossa congregação Monte Sinai, viu? Congregação Monte Sinai. Um abraço para todos de os nossos irmãos lá do Monte Sinai, né? Sinai. Na Assembleia de Deus do Candeia do Jamari, viu? Deus abençoe todos vocês, os dirigentes, né? Sim. Qual é o nome do dirigente? Manda um abraço para eles. E o presbítero Valdir, são uma bênção. Oh, que bênção. São uma bênção. São as pessoas abençoadas. Estão todos os dias, 6 horas da manhã, orando pelas nossas vidas. Todos os dias eles estão. 6 horas da manhã, todos os dias. Então, assim, e a gente tá ali, eu tô ali como dirigente. E uma coisa que eu sempre falo é que eu não me recuso a fazer nada pro Senhor. Não porque eu quero fazer para ganhar algo, mas, gente, Deus faz tanto por nós, eu não posso investir um pouquinho na obra. Na verdade, as pessoas pensam, por que as coisas estão mudando, os pensamentos das pessoas estão mudando, mas a gente vê tantas pessoas fazendo as coisas por interesse, que parece que quando nós nos destacamos ou estamos lá à frente, parece que nós também estamos fazendo por interesse. Mas dentro de nós há uma gratidão tão grande, né, em servir, em estar ali disposto, porque olha o tanto que ele fez por nós, olha tanto que ele nos proporcionou, tantos livramentos, a graça dele na nossa vida, por que eu não fazer, né? Ou por que eu vou fazer só pensando em alguma coisa, ou querer alguma coisa? Não, é de uma forma de gratidão que o coração arde, né? Eu, pelo menos, quando eu estou na igreja, chego lá, eu vou servir, principalmente na recepção, que a gente está na recepção lá, e eu falo, Senhor, que o meu abraço, que o meu sorriso, né? Que o meu aperto de mão venha curar, venha tocar, que eu venha fazer diferença de alguma forma aqui na tua casa, sabe? Porque de alguma forma a gente tem que, né, influenciar, tocar na vida das pessoas, né? Porque é o Espírito Santo que nos usa. E por mais simples que seja a função que a gente faça para o Senhor, por mais simples que a gente faça um ato de amor, um ato de serviço, Deus, Ele está vendo, né? E está escrevendo tudo. Está escrevendo, e gente, eu vou dizer para você, não precisa ter interesse, porque o Senhor é o melhor patrão que existe. É verdade. Ele paga muito bem. Ele nos paga muito bem, viu? Ele nos recompensa muito bem, o Senhor. E é prazeroso. É prazeroso estar fazendo as coisas do Senhor, né, Tereza? Sim. E você hoje lá é auxiliadora, ou quer dizer, dirigente junto lá com os irmãos? Sim, eu sou dirigente junto com a irmã Zineide, ela é a primeira dirigente, né? E eu auxilio ela também nesse papel, no círculo de oração com as irmãs. E quando é que seu esposo se voltou para Jesus? Em que momento? Meu esposo, gente, meu esposo é uma bênção. Por que eu falo isso? Ele nunca me impediu, ele nunca, sempre ia me levar, porque assim que eu aceitei Jesus, eu já comecei a fazer a obra. Eu ia fazer missão, ia para o hospital, ia orar pelas pessoas, sempre tive sede, sempre. Aí na época, Deus colocou a Lourdes no meu caminho, que foi que me ajudou, me ensinou a importância da gente ouvir as pessoas. Tereza, é assim, não pode assim, de acordo com a palavra. Foi te instruindo ali, né? Ela falou, Tereza, Deus tem sede de te usar muito rápido, porque assim, eu não tinha medo. Tem coisa que eu fazia que eu não faço hoje. Eu falei, meu Deus, como é que eu tive coragem? Porque assim, a gente tem a ousadia, né, quando a gente é novo convertido. Então, assim, a gente visitava ali
o Cosme Damião, a Lourdes é enfermeira lá, e tinha uma sala, no dia de quarta-feira, a gente fazia um culto. Nossa, ali Deus curava. Deus fazia tantos milagres ali naquele lugar. E foi nesse dia. Nesse dia ele se converteu lá no Cosme Damião, porque ele me levava. Ele me levava e aí às vezes vinha me buscar. E ali ele naquele movimento ali Deus foi tocando o coração dele. Ele aceitou Jesus lá dentro do Cosme Damião. Tu fazendo a obra lá? Sim. E ele foi te acompanhar? Sim, ele sempre ia me acompanhar. Eu ia... Mesmo ele não estando na igreja? Ele sempre ia. Ele ia, me levava, às vezes me deixava, me buscava. Viu, irmã? Cuida do mistério aí, viu? Eita, glória! Sim, aí ele aceitou Jesus lá no Cosme Damião. E assim, ele sempre deu ouvido. Por exemplo, se eu falar com ele, que ele fala assim, Deus fala muito comigo. Se eu falar assim, Deus mandou nós fazer isso, ele não discute. Foi, então bora fazer. O que eu falar, olha, demais, a gente precisa fazer isso. Então bora fazer. Então, assim, nessa parte a gente trabalha muito em conjunto. Uhum. Olha que bênção, glória a Deus. Um abraço aí pro esposo da irmã Tereza, qual é o nome dele? Edmar. Seu Edmar, um abraço aí para você, viu? E que bom que você está servindo junto com a irmã Tereza. Glória a Deus pela sua vida, viu? Vamos para o intervalo e já retornamos. Podcast Você Crê, oferecimento Telemídia Publicidade, Arte Transfer Personalizados, Sou Bela Estética e Cabelo, AKA Climatização, Atos Telecom, provedor de internet. E para mudar esse visual, claro que eu escolhi a Sou Bela. E eu já peço que você já agende o seu horário aqui também. E se permita e também querer usar e mudar. Aqui tem os melhores profissionais e eu tenho certeza que você vai sair daqui super satisfeita e com sua autoestima, ó, lá em cima. Agende seu horário. Passei 5 anos sem mexer no meu cabelo. Um propósito que eu fiz com o Senhor. Isso é só para quem crê, não vou entrar nesse detalhe. Mas chegou o tempo de poder mexer, de poder arrumar, de poder valorizar aquilo que o Senhor me criou. E estou muito feliz com o resultado. Estou muito feliz com o resultado. Então, assim, é maravilhoso você poder usar, viu? Quem me conhece do passado, desde sempre, sabe o quanto eu era vaidosa com o meu cabelo. E eu me permiti passar esse tempo, né, de renúncia, o qual o Senhor se agradou. Mas chegou um tempo novo e estou vivendo no tempo de Eclesiastes 3, tudo tem um tempo determinado. E aqui está o resultado. E aí, o que acharam? E o que vou fazer com o cabelo que cortei? Claro que eu vou doar pro Hospital do Amor. Gente, que delícia! Olha, temos nova parceria no Você Crê, Delícias da Isa. Você pode estar encomendando o seu pudim delicioso, tá bom? O telefone vai passar aqui na tela e você pode estar encomendando esse delicioso pudim aqui, gente. Olha, tá com uma cara maravilhosa. Vamos provar esse pudim, né, pastor? Será que Delícias da Isa vai surpreender a gente aqui? Eita, bora lá então. Olha, vamos provar Delícias da Isa. Eita! Olha, pastor, que bênção. Eu gosto de assim, ao vivo, a gente pode fazer essas coisas diferentes, né, pastor? Pode. Que privilégio.
privilégio de ver se podia ouvir aqui, né? Eita, pastor. Olha. Vou pegar aqui agora o meu. Delícias da Isa. Bora lá provar. Mas comida é prova isso mesmo. Vou quebrar aqui a minha dieta, viu? Eita, pastor, sério? Sério. Gente, tá aprovado. Tá aprovado. Muito saboroso. Suculento. Gostei. Delícias da Isa, gente. Encomenda o seu, hein? Podcast Você Crê, oferecimento, telemídia, publicidade, arte transfer personalizados, Sou Bela Estética e Cabelo, AKA Climatização, Atos Telecom, provedor de internet. Voltamos, glória a Deus! Que testemunho tremendo da nossa querida irmã Teresa, né? Deus, ele ainda toca nos corações. E eu achei tão bonito ela compartilhando aqui, gente, sobre o esposo dela, que de tanto ele a acompanhar nos trabalhos espirituais, né? Nas visitas, né? Ele foi tocado e aceitou Jesus. Nossa, eu achei muito... Por isso que às vezes a gente fala, a gente às vezes quer insistir tanto com as pessoas. Ai, aceita Jesus. Ai, vem pra Jesus. Ai... Às vezes, só o nosso testemunho, às vezes, só numa situação, a gente consegue ganhar vidas para o Senhor, sem falar nada, né? Então, nosso testemunho realmente vale mais do que 1000 palavras. Eita, glória! Gente, eu peço que vocês compartilhem essa entrevista, tá bom? Não deixe de compartilhar para que esse testemunho, ó, venha a ser conhecido por todo o Brasil e no mundo, se Deus permitir, tá bom? E se não é inscrito no canal, já se inscreve, nos segue nas redes sociais, tá bom? Então, vai ser muito bom ter você conosco, nos acompanhando, tá? Compartilhando os nossos posts, os nossos reels, tudo que a gente posta lá nas redes sociais, tá bom? Vai ser muito bom. Olha, a gente tem um novo parceiro, que já deve ter passado aí, a ACA, Climatização, se eu não me engano. E graças a Deus o Senhor tem enviado. Se você deseja ser um parceiro nosso também, tá convidado, tá bom? Para nos chamar aqui no WhatsApp, que vai aparecer na tela aí, e você pode estar sendo nosso parceiro, tá? Outra coisa que eu queria falar... Ah, tá. Vocês gostaram do meu novo visual, gente? Ó, tô lisa hoje, viu? E aí, gostaram? Digam aí nos comentários. Glória a Deus. Tinha que aparecer diferente hoje, né? Meu aniversário, comemoração do meu aniversário, tinha que estar lindíssima. Glória a Deus. Ó, obra linda que o Senhor fez, viu? A pessoa tá se achando hoje. Mas vamos voltar ao bate-papo, gente. Com a irmã Teresa. Irmã Teresa, deixa eu te falar. Como é que surgiu, né, o projeto Mulheres Empreendedoras? De que forma? Você já era empresária quando surgiu esse desejo? Como que foi que Deus te tocou para começar esse projeto? Então, esse projeto, primeiramente, nasceu no coração de Deus. Eu não empreendia, nem queria. Eu sou enfermeira, né? Trabalhava na área na época, né? Eu estava trabalhando, acho que no hospital. Antes, eu trabalhava no 9 de julho. Foi bem antes. Então, assim, como é que foi? Eu estava em uma campanha de oração, 3 horas da tarde, viu? 3 horas da tarde vale, viu, gente? Então, assim, estava em uma campanha de oração e ali, lembro como hoje, na hora que eu fui me ajoelhar, o Senhor falou assim, faz um jantar para as mulheres empreendedoras de Candeias. Ai, ele é desse jeito, eu falei, né? Como é que eu vou fazer, né? Eu pensei, né? Como é que eu vou fazer? Eu nem mexo com empreendedorismo. Tá, mas aí, já nunca, gente, nunca. Quando Deus fala, nunca fala, eu não sei, eu não posso. Eu sempre falo, como eu vou fazer? Porque é Ele que vai fazer, não somos nós. Né? Você é só instrumento. Então, ali eu falei com algumas amigas, né? E algumas delas, vou citar aqui a Edvânia, a Eunice, né? A pastora Marisete, que foi uma das pessoas pastora também Marisete, linda. Que estavam ali, né? Um abraço para a pastora Marisete. A Emily, que hoje está em São Paulo, a Emily foi uma das palestrantes, a Elba. Foi essas pessoas, assim, que a gente falou de assim, início. O primeiro, né? Contato de início, ali de né? início. Pra gente poder fazer, né? Buscar pessoas para acreditar, né? No projeto. Então, ali naquele primeiro evento, teve 60 mulheres, no primeiro. Nossa, né? bastante. No primeiro, né? Então, assim, foi nós que cozinhamos, foi nós que decoramos, então nós fizemos tudo. Ali naquele primeiro jantar. Aí nós saímos vendendo, a Eunice me ajudou muito, vendendo no comércio, porque precisava de fundos para poder fazer. Sim.
E ali a gente foi nessa parte, essa parte a Eunice me ajudou muito, porque eu morria de vergonha, gente. De pedir, nossa, de falar. Hoje, nossa, eu tenho uma facilidade, mas eu tinha uma dificuldade muito Agora, grande. minha querida é blogueira, minha amiga é blogueira, gente. Sigam elas nas redes sociais, viu? Eu tinha muita dificuldade. Eita, Glória! A Eunice me ajudou muito nessa parte. Ela ia, ela falava. Então, assim, hoje eu vejo, né? Deus coloca pessoas. Se você tem um projeto, Deus coloca pessoas para te ajudar. Coloca não se mesmo. preocupe. Então, ali, fizemos o primeiro jantar. 60 mulheres. A Elba foi uma das palestrantes, né? Ela tem uma autoescola em Candeias. A Emily tinha também uma empresa, só que agora ela foi para São Paulo. E ali a gente começou o primeiro jantar. Foi dessa maneira. Então, assim, foi algo que Deus colocou no meu coração. E teve já um impacto bom ali. Eu vejo que, assim, 60 mulheres. Sim. Porque Candeias não é muito grande, né? E com essa quantidade, eu acredito que as mulheres, assim, poxa, algo diferente. Sim. A gente não viu algo assim aqui na cidade, assim, né? Como é que eu vou dizer? Nós conseguimos o espaço. Não pagamos o espaço. Olha que bênção. A Mara ali do Pequenos Brilhantes cedeu espaço, né? Então a gente vê assim, a gente viu. E antes disso, Deus falou que ele ia levantar um exército naquela cidade. Né? E eu acredito que ele tem feito isso, não só lá. Eu acredito que Deus está movimentando em outros lugares. Com certeza, com certeza. E eu me considero o quê? Uma pedrinha. Porque Deus fala assim, quando aqueles não querem, ele vai usar até as pedras, né? Então eu me considero uma pedrinha aí na construção do Senhor. Por que a gente se acha assim insuficiente, né? Se Deus já viu que nós éramos capazes, se Ele falou vai, faz, porque Ele já viu graça em nós, já viu algo nós diferente. Medo. Porque a Bíblia fala que a gente nem se conhece direito, Ele que nos conhece por completo. E se Ele falar para nós ir, a gente fica temerosa. Ai, será que eu vou? Será que eu faço? Né? Eu super me identifiquei, porque realmente quando Deus fala para nós fazermos, a gente tem aquele temor, aquele medo. Nossa, mas a gente fica temeroso mais do que o povo vai falar, né? Muitas das vezes é mais isso. O que as pessoas vão dizer? Ah, não sei o quê. Mas quando a gente tem uma ordenança, a gente não pode dizer não. Tem que fazer, porque a gente paga um alto preço se a gente não obedecer à voz do Senhor. E como eu te disse, né? Eu estou aqui nesse projeto pela voz que eu ouvi. E é essa voz que é do meu mestre que eu obedeço e estou Glória aqui. A Deus. Pela misericórdia do Senhor. Mas se fosse ouvir a minha mesmo, teria nem começado. É verdade. De mim mesmo, teria nem começado. Mas como o Senhor é bom, né? E nos faz obedecer à voz dele. E como é bom obedecer, né, irmã Tereza? Exatamente. A gente colhe frutos muito saborosos quando a gente obedece ao Senhor. Os frutos da obediência. Os frutos da obediência. Esse não tem como a gente não receber. Né? E principalmente quando a gente vê que uma pessoa é alcançada, a gente já fica feliz. Sim. Quando uma pessoa é impactada, quando uma pessoa chega para nós, nossa, que testemunho, falou comigo. Quando alguém me para na rua ou na igreja e fala, nossa, que testemunho de fulano de tal, falei, ô Jesus, obrigado, porque falou com alguém, Sim. uma vida foi alcançada, então já valeu a pena. Porque às vezes a gente fica pensando, não viralizou, não tem muitos seguidores, Senhor, e agora? Né? Vem aquela questão humana dentro de nós que às vezes a gente fica pensando, não, mas é o Senhor que dá o crescimento. É verdade. A gente só faz ali, planta, né? Mas quem vai dar o crescimento? E rega, né? A gente tem que regar, mas a semente, quem vai fazer crescer é Ele. E no momento certo vai acontecer. Ele quer ver onde está o nosso coração, né, irmã Tereza? E aqui, Antônia, eu já tenho uma palavra para ti. Eita, Glória, libera. O anonimato é conosco. Soprar o nome é com ele. Ô, Glória! Então trabalha no anonimato. Eita, Deus! O problema é que às vezes a gente não quer trabalhar no anonimato. Não, já quer fama logo. Todas as pessoas que talvez você vê que você admira, eles tiveram um passo no anonimato. Com certeza. Então, como que você é no anonimato? Então, assim, a gente não pode ser só quando as pessoas estão vendo. E, Tereza, lembrei que no começo, né, eu não conseguia me gravar, ficava com vergonha, eu não conseguia falar direito, sabe? Nossa, é muita vergonha mesmo de usar as câmeras, eu tive muita resistência para me gravar. Hoje a gente já quer gravar tudo logo, eu gravo tudo. Aí eu falo, ontem mesmo, domingo mesmo, eu tava blogueirinha, gravando tudo. Aí eu falei, gente do céu, que às vezes eu fico dias sem gravar, né? Aí depois me dá da tona, assim, de ficar gravando tudo. Mas é assim, né? A gente precisa
como que eu posso dizer? Se a gente quer melhorar em algo, a gente precisa praticar. E a gente só vai ficar bem naquilo se a gente ficar fazendo. E foi assim que o Senhor nos aperfeiçoou e a gente está aqui. E as pessoas falam, nossa, você fala muito bem, que voz bonita, que não sei o quê. Eu falei, beleza. Se não fosse a misericórdia. Se não fosse a misericórdia, nós não estaríamos aqui. E eu fico feliz também que você tem se posicionado nessa questão, porque antes também você não aparecia muito, né? Era mais ali no projeto, anualmente, mas diariamente você não se posicionava. E você viu como tá crescendo, né? As pessoas estão conhecendo mulheres empreendedoras porque você se posicionou. E se o projeto é teu, é tu mesmo que teria que se posicionar, não é o outro, não é sua filha ali. A Stephanie linda aqui tá participando com a gente, né? Mas é você. Deus te deu o projeto, por isso que fala, é pra você, né? A minha amiga Alessandra também tá aqui, fala direto pra mim. Mulher, vai, faz, é tu que é comunicadora. Eita, essa é arrochada, essa minha amiga Alessandra, viu? Incentiva, né? A gente precisa de ela pessoas... me incentiva, me encoraja. Às vezes eu tô meio desanimada, ela vai, faz. Mas é verdade. Tu é chamada. Então, quem é chamado não tem como recuar, não tem como fazer outra coisa se o Senhor chamou você. E para tu ver, né? Ele te tirou da enfermagem. Você não atua mais como enfermeira. Eu saí como administradora, não estou atuando mais na área da administração, né? Que eu sou formada, trabalhava, atuava nessa área como assessora executiva, então eu me considerava uma executiva, amava ser isso e trabalhar com isso, mas o Senhor mudou o meu coração para executar o plano dele. Olha, faz como com prazer, né? Algo que a gente faz como se você não estivesse trabalhando, gente. Olha, aqui, nossa, é prazeroso sobre demais. o que a Toninha falou. Quando eu cheguei no 9º período de enfermagem, porque era o meu sonho fazer uma faculdade. Porque a minha mãe falava, minha filha tem que estudar. Você tem que estudar, o seu marido é o seu emprego. Ela falava isso. E eu tinha isso pra mim, eu preciso estudar. Quando chegou no 9º período, eu não queria mais. O Senhor falou no meu coração. Eu falei, Jesus, mas eu cheguei até aqui, eu quero tanto fazer essa faculdade, o meu sonho. Minha mãe tinha tanta vontade, que tinha um filho formado. E ali eu parei. Fui para Paraná fazer um trabalho da igreja. Aí eu voltei, as meninas me ajudaram, eu voltei, terminei. E Deus permitiu, eu ainda trabalhei no hospital de base ali com as enfermeiras maravilhosas, meu Deus, aquelas meninas me ajudaram tanto. Trabalhei no Santa Marcelina. Só que não era o que Deus queria, né? Não era, né? Não era porque eu estava fazendo minha vontade, Ele permitiu ainda que eu fizesse. Então, assim, hoje eu até falo assim, quando eu tô ali gravando um vídeo, gente, eu tô ali no outro lugar, parece assim que é o que eu gosto de fazer. E, na verdade, é isso mesmo. Hoje a gente tem aquela naturalidade de falar. Porque eu, pelo menos, quando eu comecei, eu achava que era algo forçado, assim, algo estranho. Eu não gostava. Aí refazia várias vezes. Mas hoje a gente faz com naturalidade, aquela leveza, né? Que realmente a gente entendeu que é isso mesmo que Deus quer. E precisamos nos aperfeiçoar e melhorar. Sim, melhorar. Né? Então, que maravilhoso, né, Tereza? Isso que Deus faz conosco, né? Muito me identifiquei com essa questão. E como veio a questão do empreendedorismo? Porque você começou o projeto sem ser empreendedora. E como é que começou a tua empresa? Então, na verdade, o meu esposo já tinha essa empresa. Né? Só que eu não queria trabalhar com ele. Entendi. Ele já trabalhava nisso e tu tinha a tua profissão. Estava começando. Ele sempre queria me inserir na parte administrativa e eu sempre saía fora, não queria. Eu queria fazer meus plantão ali, que eu arrumava. Mas ele sempre quis. Aí, o que aconteceu? Ele ficou doente. Ele ficou com uma crise de ansiedade muito grande. É mesmo? E teve um dia que eu cheguei em casa, ele estava na rua andando, agoniado, com dor no peito. Eu, sendo enfermeira, nem me toquei, porque eu queria trabalhar no hospital, né? Aí, eu levei ele para emergência e tudo. Aí, ali, o Senhor tocou no meu coração. Aí, eu comecei a ir, nas minhas folgas, ajudar ele. E dali, eu comecei a entender por que eu precisava estar ali. E aí, eu ainda continuei trabalhando. Né? Conciliando ali, né? Conciliando. E teve um dia que eu falei que eu não ia mais. Aí, realmente, é aquela coisa. Você vai... Não adianta brigar com o Senhor, viu? Você vai sempre perder. E ali eu falei, Jesus, eu não vou mais. Eu vou ficar na empresa. Aí eu fiquei. E ali eu comecei a fazer alguns cursos, porque a gente precisa aprender. Com certeza. E ali uma das coisas que me ensinaram, a Larissa, uma bênção, ela falei assim, eu caí de paraquedas. Eu falava, eu caí aqui de paraquedas nessa empresa. Aí ela falava assim, mas aí tu vai querer ficar ou tu vai sair?
Porque se você caiu de paraquedas, tem que decidir, vai Sim. embora. Se você ficar, então você fica de verdade. E isso me deu eu falei, realmente. Decide, né? Tipo, decide, ou tu quer uma coisa ou tu quer outra. E Faz... ali eu falei, já que eu tô aqui, então assim, eu entrei pra parte administrativa e assim, comecei a mudar as coisas. A questão da empresa, a questão do prédio, a questão do funcionário. Então, assim, o meu esposo era tudo. Era administrador, era o técnico, era gerente. E aí era tu percebeu nessa mudança que a empresa prosperou? Sim. Pronto. Era o que Deus queria. Sim, então assim, como é que fala? A partir do momento que eu vim para a empresa... Porque ele estava sobrecarregado, teu sim, esposo. Então assim, eu não tinha essa visão, né? Sim. O dinheiro estava entrando, mas eu nem via, porque eu falo assim, a nossa maior renda da empresa, só que nós não via isso. Né? Não tinha aquela, né? Então assim, e aí eu comecei primeiramente a colocar a cultura da empresa, porque por nós sermos cristãos, nós temos que ter uma cultura de oração, uma cultura que a gente busca o Senhor. Então assim, e Deus tem abençoado. E aí eu comecei, como eu falei, e essa questão de gravar o vídeo, por que surgiu? Eu falei com algumas pessoas, né, para fazer, divulgar, só que muitas não quiseram. Então eu falei assim, eu vou começar a gravar esses vídeos, né? E aí foi daí que surgiu. E quando eu gravei o primeiro vídeo, gente, foi até na época das Mulheres Empreendedoras, que eu sempre fazia no final do ano, né? Eu entrei numa loja lá no Candeia, assim que inaugurou uma loja de tecido. Quando eu entrei nessa loja, o senhor falou, grava um vídeo aqui. Aí eu falei, meu Deus... E agora? Eu falei 30 segundos, não errei uma palavra. E a mulher falou, nossa, você fala muito bem. Que eu falei, se você soubesse. Se eu soubesse. E ali, daquele vídeo, aí outras pessoas começaram a me procurar. Aí teve um irmão que falou assim, irmã, vem aqui no posto de gasolina, eu quero que você faça um vídeo igual aquele. Né? Olha aí. Aí eu fui lá. Então, assim, eu comecei a divulgar. E é uma divulgação, gente, não tem custo. Porque eu sei que é difícil. Tem muitas mulheres que têm essa dificuldade de falar. Né? E o que eu quero é que elas desenvolvam, porque não é fácil. Porque o medo, como eu falei, o julgamento. O que é que fulano vai pensar se me ver? Quebra aí essa barreira. Porque às vezes o fulano que tá falando, ele quer, só que ele não tem coragem. Né? Então, assim, quebra essa barreira. E aí a gente tá um passo à frente dessas pessoas que não tentam, porque nós, pelo menos, a gente fala errado, gagueja, faz não sei o quê, mas a gente já deu um passo, a gente fez, tá fazendo. Né? Então a gente tá um passo muito à frente de muitas pessoas que nem começaram, Tereza. Então a gente já está naquilo que o Senhor quer, porque a gente já deu esse passo de fé. Porque é um passo de fé mesmo, fazer algo que você não acha que você não domina, que você não sabe como. Com medo, né? Vezes, com medo, trêmulo, mais gaguejando e nervoso. Então, assim, mas faz. É verdade. Faz. Né? E as pessoas deixam o medo parar. Porque o medo não vai acabar. O que vai acontecer é que a coragem vai entrar. E aí a coragem entrando, né? O medo fica bem pequenininho. Que aí a gente tem medo, mas vai assim mesmo. Porque a gente sabe que já deu o primeiro passo. A gente viu que deu certo. Aí a gente tenta de novo. Vai aumentando. E Deus vai abrindo as portas e vai crescendo o negócio, né? E no último que teve Mulheres Empreendedoras agora, de 2025 que teve, né? Sim. Foi 2025. É todo final de ano, Toda em novembro, que é novembro... Dia 17, não estou certa, dia 17 ou dia 18 é o dia do empreendedorismo feminino. Então é no meio desse mês que então por isso que tu já abraça esse projeto para poder comemorar também essa data, né? É em novembro. A gente busca as mulheres que já empreendem, as mulheres, vamos dizer, que têm sucesso, que já têm um negócio estável. O que eu busco? Essas mulheres estão ensinando as outras. Sim, as que estão começando. Esse é o objetivo, né? Porque elas conhecem os desafios, os medos, o que dá certo, o que não dá certo. Sim. Que às vezes tu não vendeu essa semana, eu vou desistir. Mas quem tá aí já sabe como é que é. Pra gente ter um negócio, nós temos esse negócio desde 2008, essa empresa. Eu vou dizer que agora, uns 3 anos pra cá, que Jesus entrou no negócio, Eita, glória! É que tá prosperando. Que bênção, glória a Deus. Vamos para mais um intervalo, gente. Já retornamos. Podcast Você Crê, oferecimento Telemídia Publicidade, Arte Transfer Personalizados, Sou Bela Estética e Cabelo, AKA Climatização, Atos Telecom, provedor de internet.
Passei 5 anos sem mexer no meu cabelo. Um propósito que eu fiz com o Senhor. Isso é só para quem crê, não vou entrar nesse detalhe. Mas chegou o tempo de poder mexer, de poder arrumar, de poder valorizar aquilo que o Senhor me criou. E estou muito feliz com o resultado. Estou muito feliz com o resultado. Então, assim, é maravilhoso você poder usar, viu? Quem me conhece do passado, desde sempre, sabe o quanto eu era vaidosa com o meu cabelo. E eu me permiti passar esse tempo, né, de renúncia, o qual o Senhor se agradou. Mas chegou um tempo novo e estou vivendo no tempo de Eclesiastes 3, tudo tem um tempo determinado. E aqui está o resultado. E aí, o que acharam? E o que vou fazer com o cabelo que cortei? Claro que eu vou doar para o Hospital do Amor. Gente, que delícia! Olha, temos nova parceria no Você Crê, Delícias da Isa. Você pode estar encomendando o seu pudim delicioso, tá bom? O telefone vai passar aqui na tela e você pode estar encomendando esse delicioso pudim aqui, gente. Olha, tá com uma cara maravilhosa. Vamos provar esse pudim, né, pastor? Será que Delícias da Isa vai surpreender a gente aqui? Eita, bora lá então. Olha, vamos provar Delícias da Isa. Eita! Olha, pastor, que bênção. Eu gosto de assim, ao vivo, a gente pode fazer essas coisas diferentes, né, pastor? Pode. Que privilégio comer esse pudim ao vivo aqui, né? Eita, pastor. Olha. Vou pegar aqui agora o meu. Da Isa. Bora lá provar. Mas comida é própria Isa mesmo. Vou quebrar aqui a minha dieta, viu? Eita, pastor, sério? Sério. Gente, tá aprovado. Tá aprovado. Muito saboroso. Suculento. Gostei. Delícias da Isa, gente. Encomenda o seu, hein? Podcast Você Crê. Oferecimento Telemídia Publicidade, Arte Transfer Personalizados, Sou Bela Estética e Cabelo, AKA Climatização, Atos Telecom, provedor de internet. Voltamos, glória a Deus! E para comemorar meu aniversário, Delícias da Isa mandou essa delícia aqui, gente. E vamos provar juntos. Olha, essa sobremesa faz sucesso. Vocês já ouviram falar de sobremesa de nata? Pois é, essa sobremesa aqui foi feita com produtos de primeira qualidade. Delícias da Isa trabalha só com produtos de qualidade. Então, já encomende o seu e nós vamos provar aqui. Ó, eu trouxe uma velhinha para nós cantar parabéns aqui rapidinho. Viu, gente? Onde a gente começa a continuar a entrevista. E é assim que a gente faz. A gente gosta de celebrar. Porque temos que celebrar o que o Senhor tem feito, nos proporcionado, nos concedido. Um ano se passou e nós estamos Glória aqui. a Deus. Glória a Deus. Então precisamos comemorar. Comemora comigo. Bora lá cantar os parabéns? Bora lá. E parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Viva! Glória a Deus! O Senhor é bom e nos proporcionou esse momento maravilhoso. E agora vamos provar, né? Ó, o bichinho ainda tá só... Ai, muitas vidas. E muitos anos. Olha, gente, estou muito feliz. Aqui no estúdio está, né, conosco o meu esposo querido, né, o irmão Marcos, a Stephanie, filha da Tereza, minha amiga Alessandra, né, o pastor Clênia e a pastora Sila, o Pedrão, e tem uma outra moça ali também participando com a gente aqui, tá? Aqui no estúdio. E aqui é o estúdio Telemídia, onde a gente grava toda semana. Se você ainda não conhece o trabalho da Telemídia, tá? Entra nas redes sociais dele, porque eles fazem um trabalho muito bacana, com mídia, produção, eles são excelentes, tá? Então já chama eles e faça o seu vídeo para sua empresa, certo? Bora lá provar, Tereza? Vamos lá. Olha, você pega aí um pouco e eu pego um pouco. Vamos ver se você vai conseguir.
Pode afastar aqui o microfone. Isso. Vamos provar essas delícias? É da Lisa. Gente, olha. Foca aqui. Olha. Meu Deus. Gente, parece uma cara ótima. Vamos ver o sabor. Provando aqui, ó. Ei, quem faz ao vivo, hein? Ei, quem sabe faz ao vivo, hein? Nossa, que delícia. Muito bom. Cadê um da Ana Maria Braga, gente? Meu Deus. Muito bom. Muito bom, gente. Olha, encomende o seu. Como eu falei, Isa, ela trabalha com produtos de qualidade, de primeira linha, viu? Então, é excelente. O sabor, então, maravilhoso. Depois a gente come mais. Glória a Deus. Nossa, muito bom. Muito bom, Tereza. Aprovado, né, Tereza? Bem polado. A Tereza já vai encomendar o dela. Ó, semana passada foi o pudim que ela mandou. Hoje esse mousse de nata, que é delicioso. Deixei todo mundo ali de água na boca. Mousse de nata? O mousse de nata. Eu não tinha ouvido falar ainda desse mousse. Então, é um mousse que vai viralizar. Como que fala? Vai vender bastante, né? Em nome de Jesus. Obrigado, viu, Isa? Pela parceria. Por esse mousse delicioso, tá? Vamos voltar, né, Tereza? Agora a gente fica até sem palavra agora. Meu Deus do céu. Mas, Tereza, qual é os teus projetos para mulheres empreendedoras no futuro? O que Deus colocou e tem colocado no teu coração para que esse projeto venha a crescer? Então, nós estamos em Candeias, né? E Deus tem aberto algumas portas. E a gente está com esse projeto trazendo para Porto Velho. A gente tem visitado algumas mulheres, né, aqui. Deus tem dado essa oportunidade, tem conhecido algumas pessoas. E como eu falei, Deus sempre coloca pessoas para lhe ajudar nos seus projetos. Então, se você tem um projeto, não se preocupa com os recursos, não se preocupa com as pessoas. Deus sempre vai colocar pessoas no seu lado para lhe ajudar. E nós estamos indo para Porto Velho. Temos falado com algumas mulheres, já temos feito algumas entrevistas. Vai começar aqui então, Porto Velho? Sim. Que Na bênção. verdade já começou, a gente começou a visitar algumas pessoas com parceria, porque aqui tem um SEMEC, né? Um SEMEC. Tem a SEMEC, que aí você pode se unir, né? Junto com eles, né? Então, assim, a gente está crescendo, né? Eu já participei de vários eventos da SEMEC aqui também. Deus tem aberto uma porta. E assim, a gente foi para o Jaci, Paraná. Que legal! Foi muito bom em Jaci, Paraná. Né? Lá ainda não tinha nenhum projeto desse. Aí a gente... Qual é o projeto que eu falo para as meninas? Eu ir lá montar o projeto e elas administrarem. Sim. Tem uma pessoa lá que ajude, que faça isso, a gente pode estar dando esse suporte, né? Porque a gente sabe que início não é fácil. Mas tem que ter alguém. Porque o projeto é o quê? Desenvolver mulheres. Com certeza. Desenvolver liderança feminina. Pessoas que têm esse dom de liderar, de fazer, de ir. Então, assim, o projeto é esse, de você levantar outras mulheres. No final, é esse. Você está começando, tem uma que já começou, então você vai levantar outras mulheres. No final, o projeto é esse. E isso é muito importante, porque a pessoa que está começando, a empreendedora que está começando, não se sentir sozinha, desamparada. Poxa, né? E agora? Eu tenho dúvida sobre isso, sobre aquilo e tal. Onde eu posso procurar? Opa, mulheres empreendedoras. Porque você, através disso, você vai indicar. Qual é a tua dúvida? Não, então procura fulana, procura... Então isso é maravilhoso, porque vai desenvolver essas mulheres mesmo. Porque assim, se, vamos dizer, quem começou há muito tempo atrás e começou errando, né? Hoje ela já tem experiência. Tipo, ela vai indicar, ó, fulano, não vai por esse caminho, porque se você for, não vai dar certo. Eu fiz lá e aí quebrei a cara. Então, isso é muito bom, porque é uma união, né? Uma comunidade que vai ajudar essas mulheres a não quebrarem a cara. Porque assim, no meu caso, eu não comecei no operacional, vamos dizer. Que eu sou muito de fazer. Só que quando eu comecei a administrar a empresa, eu já comecei fazendo um curso. Então, o que eu aprendi foi o quê?
criar protocolos, criar métodos, checklist, para ensinar outras pessoas a fazer. Para eu não ficar presa, porque todo mundo, eu não posso sair da empresa porque isso não tem ninguém para fazer. Você falou Então, uma das coisas que eu aprendi foi isso, a delegar, ensinar. Isso. E nem aquilo de a pessoa ligar, como é que faz? Tudo tá lá, tem descrito como fazer. E se nada der certo, tem descrito o que você fazer. Então, que aí o processo dentro da empresa não fica a pessoas, não. Tem lá o processo escrito. Sim. E você vai seguir o passo a passo e vai conseguir se desempenhar. Sim, né? Isso que é importante. Serviço, não fica nenhuma pessoa, porque se a pessoa sair, acabou, cadê? Acabou, não, né? Isso nas empresas, assim, quem já tem 1, 2, até 10 funcionários, que não tem, o ideal é criar isso. Que é uma parte que às vezes as pessoas não querem, porque é acostumada, vou fazer. Né? Então, tem que fazer isso aí, para você ter um tempo mais livre de fazer outras coisas, que é a parte da administração. O empreendedor visionário, ele tem que ter identificar isso, que ele precisa colocar em prática. Vai ter um investimento que muitos não querem, né? Sim. Tá confiando naquela pessoa e às vezes não quer pagar alguém para montar um processo, um procedimento, quer dizer, né? Procedimento padrão ali dentro da empresa, né? E aí acaba, né, não investindo, aí acaba se decepcionando, tem que contratar várias pessoas e fica aquele negócio, aquele rodízio. E aí se acarreta vários anos com o mesmo problema. Eu já trabalhei em empresa, assim. Não resolveu. Então, assim, agora quem você mesmo, você é empreendedora, você que presta um serviço de manicure, sobrancelha, vamos dizer assim. Aí você é dona de casa, porque também eu sei que não é fácil. Tem dia que eu chego em casa, tem dia que eu chego em casa, mal tiro a bolsa, já vou pra cozinha. Então, assim, é administrar o quê? O seu tempo. Com a sua família, com a empresa, e não deixar nenhum tomar conta do outro, porque senão você não consegue. Então, verdade. Assim, eu, assim, aprendi muito. Então, assim, gente, quem pode... Se você não pode, também a gente tem maneiras de fazer, sem custos, mas quem pode pagar uma mentoria, pagar uma gestão, faça, porque você vai aprender 100% e você vai tirar o trabalho, você nem imagina o tanto que você vai se livrar do trabalho. No caso, não é despesa, né? Será um investimento. É um investimento que vai trazer frutos ali futuramente. Às vezes ali não, mas na hora, né? Porque demora um pouquinho colocar em prática, mas depois, né, vai vir. E que mensagem, né? Faça o convite, na verdade, para as mulheres conhecerem o teu projeto. Então, você, mulher, que já é empreendedora, que tem uma empresa de sucesso estável, eu convido você para estar contribuindo conosco como? E dando seu serviço, né? Prestando uma palestra para essas mulheres que estão iniciando, que isso é muito importante. E também essas mulheres que estão iniciando e você está nos assistindo, que tem um serviço, ou tem um sonho de empreender e não sabe por onde começar, nós também podemos lhe ajudar. E uma mensagem que eu quero deixar especial, por favor, sobre o empreendedorismo. Sim. Feminino, é porque ele tira muitas mulheres da vulnerabilidade. É verdade. Porque quando uma mulher separa, que fica com os filhos, a mãe solo, não tem como trabalhar, fica perdida. É nisso que ela se agarra no empreendedorismo. Todas as mulheres que eu vou visitar, a maioria falam isso. Ou seja, é um jeito que você tem como trabalhar e cuidar do seu filho, cuidar da sua casa. Então, assim, é um método muito bom. Porque muitas mulheres que sofrem violência, por quê? Porque ela não tem uma renda financeira. Né? Então, assim, aí muitas vezes as pessoas falam, como é que essa mulher está aí sofrendo, está apanhando, não toma atitude, mas ninguém vai lhe ajudar, né? Ninguém vai dar uma renda. Tem uma renda, mas é bem pouca e é pouco tempo. Então, assim, o empreendedorismo para você, mulher, ele vai tirar você dessa situação, pode ter certeza. Olha aí, que bacana. Então, é um convite a todos vocês a conhecer esse projeto, né? Qual é as tuas redes sociais, Tereza? Deixa aí pro pessoal te procurar. A minha pessoal é TT Conceição 000, tá? No Instagram. E Mulheres Empreendedoras CDJ, que é o projeto das Mulheres Empreendedoras de Candeias. Pronto, então já procurem a Tereza, já façam lá, né? Entrem em contato com ela e já se associem lá ao projeto, né? Para que você venha se desenvolver, para que você venha crescer, para que você venha se conectar, né? Essa é a palavra. Mulheres, isso. Se conectar com outras mulheres e assim você possa, né? Abrir a sua visão. Sim. E você consiga ter um desempenho melhor dentro do teu negócio, não é isso, Tereza? Porque assim,
se você tem uma rede de 100 mulheres, Uhum. 100 mulheres comprando e vendendo delas mesmas, é um ótimo investimento. É verdade. Em vez de você comprar de outras pessoas, compra desse grupo. É verdade. Ô, Tereza, muito obrigado, viu? Estou muito feliz pela sua participação aqui, principalmente nessa data especial do meu aniversário. Foi quarta-feira, gente. Hoje é sexta, mas foi quarta-feira, comemorei, né? Ou completei mais uma primavera e hoje, sexta-feira, nós estamos aqui, né? Gratos ao Senhor, porque o Senhor é bom e misericordioso e cuida de nós. Muito obrigado, Tereza, e que Deus prospere esse projeto, que Deus prospere a sua empresa e que você consiga alcançar todas essas mulheres aí para que venham também crescer junto com você. Amém. Tá bom, minha linda? Deus abençoe. Vamos finalizar gratos ao Senhor, porque até aqui Ele tem nos ajudado. E se Deus permitir, semana que vem a gente se encontra aqui. Você crê? Você está assistindo o podcast Você Crê? Oferecimento Telemídia Publicidade, Arte Transfer Personalizados, Sou Bela Estética e Cabelo, AKA Climatização, Atos Telecom, provedor de internet.